O objetivo desse trabalho foi aumentar a eficiência de conversão de potência de um dispositivo fotovoltaico orgânico através da aplicação de pontos quânticos de sulfeto de cádmio encapsulado em sulfeto de zinco, analisando o comportamento dos principais parâmetros de um dispositivo fotovoltaico durante a exposição correspondente a um sol, segundo o padrão AM 1.5. Pontos quânticos de sulfeto de cádmio e sulfeto de cádmio encapsulado em sulfeto de zinco foram produzidos via injeção a quente. As amostras foram ótica e eletricamente caracterizados e, considerando os resultados apresentados, foi depositado o material da melhor amostra em um dispositivo fotovoltaico montado segundo a estrutura ITO, PEDOT-PSS, P3HT, PCBM alumínio. A tabela apresenta os valores dos parâmetros no início do estudo de degradação e após 180 minutos, quando o estudo foi finalizado. O comportamento do fator de preenchimento ao longo do intervalo de tempo em que foi realizada a simulação da degradação da célula não apresentou grandes alterações, tanto na amostra sem a aplicação da camada LDS, quanto na amostra que recebeu os pontos quânticos de CDS-ZNS. A tensão de circuito aberto da amostra sem aplicação da camada dos pontos quânticos apresentou um decaimento semelhante a uma função exponencial, cuja causa pode ser a queda na qualidade da interface entre a camada ativa e o eletrodo. A amostra que recebeu a camada de pontos quânticos apresentou leve queda nos primeiros minutos de ensaio e manteve leve flutuação próximo a 90% do valor inicial. Aos 90 minutos de ensaio, seu valor teve crescimento moderado até os 130 minutos, quando atingiu o valor próximo de 20% maior que o valor inicial do ensaio. A curva da densidade de corrente de curto-circuito em função do tempo de ensaio se mostrou similar ao observado na tensão de circuito aberto. Na amostra sem camada de pontos quânticos, o decaimento chegou a 65% do valor inicial, enquanto na amostra que recebeu a camada de pontos quânticos chegou a 35%, mostrando que o uso da camada de pontos quânticos mantém a densidade de corrente por mais tempo. A eficiência de conversão de potência está diretamente relacionada aos parâmetros fator de preenchimento, densidade de corrente de curto-circuito e tensão de circuito aberto. Portanto, era de se esperar que seu comportamento fosse semelhante a eles. A amostra sem a camada LDS apresenta decaimento semelhante a uma exponencial, conforme observado na tensão de circuito aberto e densidade de corrente de curto-circuito, sendo que, após 180 minutos, houve uma perda de 86% de eficiência. Por outro lado, a amostra com a camada LDS de pontos quânticos demonstra crescimento acentuado após 80 minutos de ensaio, o que também ocorre com a tensão de circuito aberta e densidade de corrente. A eficiência de conversão de potência chegou a ser próxima a 10% superior ao medido no início do ensaio, demonstrando desempenho muito superior com a aplicação da camada de pontos quânticos. Os resultados obtidos no ensaio das células fotovoltaicas mostraram que a amostra que recebeu nanopartículas de CDS-ZNS demonstrou desempenho muito superior. Em alguns parâmetros estudados, a proporção após 3 horas de ensaio era o dobro na amostra com a camada de pontos quânticos. Esse desempenho superior pode estar relacionado ao aumento da luminescência provocado pelos pontos quânticos. Muito obrigado pela oportunidade.